Oi, gente! Bom dia! Como é que vocês estão? E aí, quem já terminou de ler o livro que o dia passou? O Menino e o Foguete? Vocês gostaram? Quem não terminou, quem nem começou, leiam, viu, minha gente? E façam um resuminho que tia pediu, tá bom? Olha só, a respeito dos vídeos que vocês estão enviando para mim, eu vou começar a postar nas aulas de artes, fica melhor, tá bom? Toda sexta-feira a tia vai postando alguns que estão chegando. Eu não vou postar todos de uma vez, mas aos pouquinhos eu vou botando nas aulas de arte, tá bom? E eu tô sentindo falta de alguns alunos para mandarem atividades, para falarem no grupo. É Júlio César, Miguel, Larissa, tô sentindo falta de alguns alunos. Manu, minha princesinha Manu. Mandem as atividades, gente, que vocês estão fazendo, tá bom? Eu quero ver também vídeos de vocês, até para eu matar a saudade, tá certo? Hilton, meu amor, eu vi as fotos do seu aniversário. Que bom! Cada foto linda! Parabéns pela sua festinha, viu? Beijo para você, para você. E beijo para os meus amores que estão aí assistindo a aula agora. Vamos começar? Aula de português primeiro, não é isso? Olha só, meus amores, antes de começar o assunto de hoje, eu quero fazer uma correção na página 53, o 7º quesito. Olhem aí no livro de vocês, vão lá agora e vejam aquele textinho que tem falando do R brando e do R forte. Houve uma troca ali na hora de responder. Na verdade, as palavras que eram para circular, a gente sublinhou. E as que era para sublinhar, a gente circulou. Mas não tem problema nenhum. A gente vai consertar agora. Mas como, tia, se a gente já pintou, não tem problema. Você vai botar um X em cima dessa atividade do texto. Lembram do texto que diz assim, o rato amarelo? Pronto, nesse texto aí, vocês vão riscar. E no caderno de português, vocês vão copiar esse mesmo texto, tá bom? E agora vocês vão responder o certo, que é o quê? O R brando e o R forte. As palavras com R forte são rato, roeu, rápido, rolha, garrafa, ruim, barrigudo, rei, Rafael e arrependido. Tem mais duas, correu e marrom. Essas são R's fortes. E as R brando são as que a gente dobra a nossa linguinha para falar. Por exemplo, amarelo. A gente dobrou a língua. Amarelo. Falem aí, amarelo, para vocês verem. Dobra a língua. Outra, furioso. 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 Também dobra a língua. Então, essas são R brando. Outra, atirou. Atirou. Olha. Parede. Parede, parede. Você está dobrando a língua. Falem aí para vocês verem a pronúncia. Dobra a língua. Dura, dura. Outra, buraco, buraco. E a última, parede, parede. Estão escutando o som? Parede. É a língua quando dobra. Aí faz esse som. Então, essas são R brando. Então, vocês vão fazer no caderno de português. Vocês copiam novamente o texto, escreve as que tem R forte, que eu falei agora,
e as que são R brando. E vão pintar novamente, tá bom? O R brando e o R forte. No caderno, viu, gente? Refaçam no caderno, tá bom? Beijo, meus amores! Oi, gente! A nossa aula de hoje vai começar na página 65 e nós vamos estudar hoje o som do S e do SS, a escrita do S e do SS nas palavras, tá bom? Mas, tia, como é que eu vou saber quando usar o S e o SS? Olha só, eu vou começar primeiro contando uma historinha para poder entrar nestes exemplos aí. Então, a professora Fernanda, ela fez um experimento e passou o vídeo para os meninos assistirem o experimento. Massaru depois quis comentar com Emília como foi o experimento e se ela havia gostado. Então, o que foi que ele fez? Escreveu um bilhete para ela, perguntando a ela se ela tinha gostado, o que ela tinha achado. E ela respondeu o bilhete de Urbano, ou melhor, ela tentou responder. Por quê? Porque quando ela foi escrever a palavra interessante, ela ficou na dúvida se era com um S ou com dois S's. Então, a gente vai ver agora se essa palavra se escreve com um S ou com dois, tá certo? Prestem bem atenção. Como é que a gente vai diferenciar se é um S ou dois S? Pelo som, pela pronúncia que você vai fazer da letra. Por exemplo, quando é um S só, ele vai fazer o sonzinho da abelha. Como é, tia? É furioso. Zo, zo. Parece um Z no final, mas não é, ó. Furioso. Outro exemplo. Ansioso, ansiosa, tá? E quando são dois S's, a gente vai lembrar do sonzinho que a cobra faz. Tem um pavor a cobra, mas vamos lembrar do som que ela faz. Então, qual é o sonzinho que a cobra faz? Tá? Então, a palavra promessa. Promessa. Olha o sonzinho da cobra no final. Promessa. Outro exemplo. Assina. Assina. Tá vendo a diferença? Da abelha Z e da cobra Z. Tá? Então, sempre que vocês tiverem dúvida, vocês primeiro pronunciem a palavra para poder escrever, tá certo? Aí vocês vão saber se é um S ou dois. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Lembram que eu falei que não existem palavras que comecem com dois R's, nem terminam com dois R's? A mesma regrinha serve para o S e o SS. Não existem palavras no nosso dicionário que comecem com dois S's, nem que terminem com dois S's. Tá bom, minha gente? Por exemplo, a palavra... Deixa eu escrever aqui. Promessa. Olha os dois S onde ele está. Entre duas vogais, né? Mas para isso, eu pronunciei primeiro a palavra para saber se escrevia com dois S's. Então, ó, promessa, promessa. É o sonzinho de quê? Da cobra. Então, ó, dois S's. E a outra palavra? Ansiosa. Ó,
Está no meio de duas vogais também, mas a pronúncia é diferente. Ansiosa, ansiosa. É o sonzinho de quê? Da abelha. Então, vocês nunca vão esquecer. Primeiro, pronuncia a palavra. Depois é que escreve, tá bom? A palavra salto, ó. Salto. Tem som de quê? Da cobra. Então, é o quê? Salto. Um S só. Certo? Então, vamos ver outros exemplos. Pronto, minha gente. Eu coloquei aqui outros exemplos para vocês entenderem melhor. Por exemplo, as palavras se escrevem com um S, mas tem som de Z, que lembra o quê? A abelha. Então, vamos lá, ó. Furioso. Ó, furioso. Não lembra a abelha? Outra. Ansioso. Ansioso. Mesma coisa. Zzz. Lembra uma abelha, o som de uma abelha. Outra palavra. Preso. Preso. Mais uma. Precioso. Precioso. Então, todas essas se escrevem com um S, mas tem som de Z, tem som de abelha. E essas daqui? Todas têm um sonzinho da cobra. Vamos ler? Massa, massa. A outra, assinar, assinar. E observem que estão sempre entre vogais, ó. A, aí, agora essa. Necessário, necessário, ó, o sonzinho da cobra. Necessário. E está também, ó, entre o E e o A. E aqui, promessa, promessa. Ó, entre o E e o A. Tá bom, meus amores? Então, repetindo, não se escrevem palavras iniciadas com dois S, sempre com um. E no final, não se termina palavras também com dois S, tá? É sempre um. Prestem bem atenção nisso. Aí a gente vai para a página 66. Vamos tirando as dúvidas. Diz assim o primeiro. Agora leia em voz alta as palavras destacadas do texto e depois responda. Que texto? Da página 65. Mexer na cozinha é muito interessante. Ó, sante. Som de quê? Cobra. Mas, som de cobra. Assim, de cobra de novo. Como em um laboratório, tudo tem de estar sempre limpo, não é? Então, ó, qual é a pergunta do primeiro? O som do S e do SS nessas palavras são iguais ou diferentes? Todos foram som de quê? De cobra, então são iguais. Marca o X. No 2, pronuncie em voz alta as palavras interessante e assim. Você pode perceber que o SS representa o quê? O único som, que é o som da cobras. Então, marca um único som, marca um X. Na letra B, além disso, é possível notar que o SS está entre o quê? Ó, entre o quê? Entre as vogais. Então, marca aí, entre as vogais. Aí tem uma observação aí embaixo. Entre vogais, o som do S é representado pelo SS, ó, dois S. Com o auxílio de um dicionário, responda: existem palavras iniciadas com SS?
Não, não existem. Então, a resposta aí é não. No quarto, Emília procurou lembrar algumas palavras com S e SS para treinar a escrita delas. Depois foi confirmar se acertou consultando um dicionário. Será que você se lembra da escrita dessas também? Preencha os espaços e descubra. Em seguida, confirme sua resposta utilizando um dicionário. Mas a gente vai fazer agora, eu e vocês aí. Então, olha só, a palavra massa é com quantos S? Isso, 2 S, escrevam aí. A palavra salto, ó, salto. Tem som de quê? De cobra. Mas a palavra se inicia com 2 S? Não, então vai ser o quê? Um S só. Coloquem aí um S só. Agora, a palavra ensaio. Ó, olha a pronúncia. Ensaio. Qual é? Um S só. Por que, tia? Não era para ser 2 S's? Olhem aí, ó. Tem 2 vogais? Não. Uma consoante e uma vogal. Então, vai ser o quê? Um S só. Tá? E o resto vocês vão completar sozinhos. Eu já fiz 3, o resto vocês completam sozinhos. Vamos para 67. Agora complete cada frase com uma das palavras do quadro. Quais são as palavras que tem aí no quadro? Ensopado, sucesso, acessar e pressa. Todos com som de cobra. 2 S's. Então, na letra A tem assim: sua festa foi o maior sucesso. Na B, vamos rápido, estou com pressa. Não consigo acessar a internet. Eu almocei arroz, feijão e frango assado. Todas escritas com 2 S's, ó. Agora o sexto. Separe a sílaba das palavras com as quais você completou a atividade 5. Então, deixa eu apagar aqui agora. Então, qual foi a primeira palavra aí? Sucesso. Pode ficar 2 S juntos? Não. Então, ó. Ai, meu Deus. Não é susto, é sucesso. Só. Separei a primeira. Qual é a segunda? Pressa. Pressa. A outra. Acessar. Acessar. E a última, assado. Assado. Olha aí. Tudo separadinho, tudo certinho. Aí vamos para o 7º. Diz assim: organize as sílabas e escreva as palavras. Que palavra formou aí? Os meninos respondem. Só os meninos vão responder. Qual? Pássaro. Muito bem. Vou colocar aqui, ó. Pássaro. Lá no cantinho, a tia botou pássaro. Agora a outra, do lado, só as meninas vão falar agora. Só as meninas. Qual é a palavra? Oi? Dinossauro. Muito bem. Dinossauro.
dinossauro. Agora a outra é dos meninos. Vamos lá, os meninos. Ah, eu gosto de comer isso com pão, eu adoro. Qual é a palavra? Salsicha. Muito bem. Salsicha. Salsicha. Agora das meninas. Vamos acertar, meninas, para a gente empatar. Qual é a das meninas agora? Não escutei. Sensível, isso. Sensível. Olha o acento, viu, minha gente? No I. Agora a gente vai para a página 68. Na 68 tem um experimento, tá? Só que aí tá faltando alguma coisa. Esqueceram de colocar alguma coisa. O que será? Vamos ler aí. Ita pesquisou na internet alguns relatos de experimentos com alimentos. Otávio, ao ler um deles, percebeu que estavam faltando os nomes das partes do relato. Eles estavam relatando, mas não diziam o que era. E está faltando aí, né? Então, identifique e nomeie-as adequadamente, tá? É para escrever dentro desse espaçozinho que tem aí, viu, minha gente? Então, tem assim. Logo que a gente vai falar da receita, é o quê? Ó, o repolho roxo é um vegetal que faz muito bem à nossa saúde. O suco do repolho roxo, quando entra em contato com os elementos, outros elementos, muda de cor. Como será que isso acontece? Descubra por meio do experimento a seguir. Então, isso aí é o quê? Qual o nome que se dá a isso aí? Introdução. Muito bem. Deixa eu apagar aqui para colocar. Introdução. Coloquem aí dentro do retângulo. Introdução. No primeiro retângulo, tá, minha gente? Agora embaixo tem assim, os materiais. Aí tem, ó, liquidificador, peneira, repolho, 1 litro de água, vinagre. Isso aí é o quê? Tia já falou sem querer. Se alguém prestou atenção, materiais. Muito bem. Os materiais. Agora lá embaixo é como você vai fazer esse experimento. Qual o nome que se dá? Procedimentos. Muito bem. Procedimentos. Procedimentos. E na outra página tem dizendo, no primeiro copinho, a mistura do suco do repolho roxo com limão transformou a cor roxa em rosa. No segundo, o suco misturado ao sabão em pó ficou verde. Então, isso aí é o quê? Já fez o experimento. Então, isso aí vai ser o quê? O resultado. Muito bem. Resultado. E por último, vamos entender o que aconteceu. Depois que fez todo o experimento, vai dizer como foi que aconteceu. Então, isso aí é o quê? A conclusão. Conclusão. Está aí a resposta do primeiro da página 68 até a 69, né? Aí, continuando aí na 69 ainda, lá embaixo tem um segundo. Diz assim,
Pinte as palavras que estão associadas ao relato do experimento que você viu agora, tá? Então, vai pintar só o que tem a ver com o experimento que a gente leu agora. Então, o que é que tem a ver aí? A cor do repolho, a comida, o repolho se come, né? Então, a comida, o que mais? O ácido que ele misturou, o quê? Cadê? Que diz aqui que ele misturou, bata bem os pedaços, coe sobre a peneira. Ele misturou repolho roxo com 1,5 litro de água no liquidificador. Depois pingue algumas gotinhas de limão. Então ele misturou o quê? Os ácidos. Então pinta ácido também. Vinho não, nem sabor. Vai pintar o que agora? O suco, certo? Que foi o suco de limão. Depois ele também usou o quê? O vinagre. E só, né, minha gente? Não teve carne, não teve salgado, né? Nem limonada, que ele não fez limonada, tá? Ele tá falando no suco de limão que misturou com o repolho roxo, não foi limonada. Cuidado para não errar. Então só vai pintar o quê? A cor, comida, ácido, suco e vinagre. Só esses, tá bom? Vamos para a página 70. Continuando, né? Na 70 diz assim: quais partes do relato de experimento possuem figuras? Porque elas são importantes para o leitor. Então, quais são as partes que possuem figuras? São necessários no procedimento e no quê? No resultado, né? Por quê, minha gente? Porque elas complementam a informação do experimento, não é? Na letra B, no quarto. Copie da parte procedimentos as palavras que indicam a ação. Então, vamos lá, voltar no procedimento. Quais são as palavras que indicam a ação aí? Vocês vão passando um tracinho embaixo, marcando, para depois copiar lá, tá? No quarto quesito, não é isso? É. Então, ó, coloque é uma ação. Sublinha, hein? Vai sublinhando. Depois, bata e coe. Duas ações aí. Ele vai bater e vai coar. Então, ele vai fazer duas coisas. O que mais? Despeje é outra. Quem fala mais outra? Pingue. Pingue umas gotinhas é outra ação. Misture, ação. Ponha, também é ação. E por último, observe. Então, você sublinhou essas palavras e agora vai escrever aqui no quarto quesito. O quinto. Seria possível compreender o relato de experimento sem as palavras que você escreveu na atividade? De observar, de coar, de pingar, de mexer. Você poderia fazer um experimento sem fazer essas coisas? Claro que não. Não pode. Aí ele quer saber por quê. Porque seria impossível, né, minha gente, fazer uma receita, um experimento, sem passar por essas ações, sem ter as ações. Não é verdade? No sexto é resposta pessoal. O sexto vocês vão responder sozinhos, tá? No sétimo, o resultado do relato de experimento encontrado por Ita foi o quê? Depois que ele fez o experimento, o que foi que ele observou? Que a mudança de cor do suco de repolho roxo, quando misturada a outras substâncias, ela muda, não é? Então, é o último quadrinho, tá? E o oitavo. Volte à página 68 e retire do relato de experimentos 3 palavras monossílabas. Deixa eu apagar aqui. Voltem lá, viu? Tá no relato de experimento, para a gente tirar essas palavras. Vamos lá.
voltar no relato do experimento. Relato do experimento. Pronto. Vamos tirar 3 palavras monossílabas de lá. Então, o que é que a gente pode tirar? Qual a primeira palavra que a gente pode tirar? Pó, ó. Ó é monossílabo. Ó. Qual é a outra? Quem diz mais uma? São. Muito bem. São. Agora, na letra B. Tá pedindo para você tirar 3 palavras de sílaba agora, viu, minha gente? De sílaba tem quantas sílabas? 2. Então, vamos lá. Limão. Quem fala outra? Quem pode falar outra? Litro. Muito bem, litro. Quem diz outra? Água. Água. Na letra C, tá pedindo o quê? 3 palavras trissílaba. Trissílaba tem quantas sílabas? 3. Então, olhem aí, palavras com 3 sílabas. Primeiros. Mais uma. Tem lá no relato, viu? Tô tirando tudo de lá. Peneira. Isso. Peneira. Quem diz mais uma? Essa tá muito fácil, minha gente. Copinho. Copinho. 3, né? E na letra D tá pedindo mais 3 polissílaba, que tenha 4 ou mais sílabas. Procurem aí. Letra D. Alguém já falou. Qual é? Tá certa, pode repetir. Substâncias. Substâncias. Acento no A, viu, minha gente? Substâncias. Quem vai falar outra? Os meninos estão danadinhos falando, hein? Vamos ver as meninas. Coloridas. Escutei muito bem. Coloridas. Coloridas. Mais uma. Dependendo, certo? Vou botar aqui, ó. Dependendo. Certo, minha gente? Então, a gente fez a A, a B, a C e a D. É só vocês copiarem agora, tá bom? Vamos para o 9. Diz assim. Cada uma das palavras do quadro abaixo encaixa-se nos quadrinhos classificados de acordo com o número de sílabas. Faça a divisão silábica e identifique onde cada palavra deverá ser escrita. Então, aí já tem os quadrinhos certos, vocês vão só encaixar as sílabas aí. Mole, mole, esquisito. Então, olha só. No primeiro quadrinho tem polissílaba. Polissílaba não, monossílaba. Monossílaba só tem o quê? Uma sílaba. Então, qual é dessas palavras aí que cabe aqui nesse quadrinho? Pó, muito bem. Escrevam aí pó. Monossílaba, né? Depois, na dissílaba do lado aí, 2 sílabas. Qual é a palavra? Limão, muito bem. Trissílaba, 3 sílabas. Qual é a que vai caber aí nos quadrinhos?
repolho, repolho. 3. Depois, polissílaba. Liquidificador, muito bem. Mais uma polissílaba. Acontecer, isso. Outra polissílaba. Transparente. Olha como foi fácil esse. No 10º, diz assim: junte algumas das sílabas abaixo e forme ao menos uma palavra de cada tipo. Uma monossílaba, uma dissílaba, uma trissílaba e uma polissílaba. Então, vamos ver primeiro uma monossílaba, de uma sílaba. A palavra mas, M-A-S, mas. Uma dissílaba agora. Costa, muito bem, costa. Agora uma trissílaba. Qual? Protesto, muito bem. E quem vai dizer a polissílaba? Bora? Não estou escutando, não. Hospedagem, ó. Muito bem, quem falou hospedagem. Agora a gente vai para a página 72. Na 72, tem dizendo assim, no 11. Leia mais uma vez o terceiro passo do experimento. No primeiro copinho, pingue algumas gotas de limão e misture. No primeiro copinho, pingue algumas gotas de limão e misture. Aí tem assim, copie as palavras em destaque no quadro a seguir. Separe as sílabas e classifique se é dissílaba, trissílaba. Então, vou apagar aqui para a gente fazer. Vamos ver. A primeira palavra que tem aí é o quê? Nó. Nó. Nó se separa? Não, porque ela é o quê? Monossílaba. Então, repete o nó. Agora, quantas sílabas tem a palavra nó? Uma só. Uma só. Então, ela é o quê, minha gente? Monossílaba. Escrevam aí. Monossílaba. Agora a gente vai para a palavra pingue. 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 Vamos separar? Pingue. Quantas sílabas tem? 2. Então, ela é o quê? Dissílaba. Dissílaba. Qual é a outra palavra que a gente vai colocar? Gotas. Gotas. Separa gotas. Quantas sílabas? 2. Ela é o quê? Dissílaba. Dissílaba. E a última, minha gente, qual é? Misture. 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 3 sílabas, então ela é o quê? Trissílaba. Trissílabas. Olha aí o quadro completinho para vocês. E no 12, para encerrar, diz assim: escreva palavras com S. Escreva não, pesquise, hein? É para pesquisar, não é para escrever. Vocês vão pesquisar em jornal, revista, palavras que tenham 2 S, som de cobra. Cobra.
Então, pesquisem palavras com 2 S's, recortem e colhem aqui, ó, minha gente. Vocês vão colar aqui, uma embaixo da outra, uma embaixo da outra. Por quê? Porque depois vocês vão separar esse mesmo processo, ó. Vai separar e dizer quantas sílabas ela tem. Olha aí, ó, o que diz a letra A. Pinte as vogais que vêm antes e depois do SS. Só as vogais que vêm antes e depois do SS. Por exemplo, na palavra promessa. Promessa. Você vai pintar somente, ó, o E e o A, tá? Vai pintar só as vogais que vêm antes e depois do SS, tá certo? E na letra B tá pedindo para você classificar em monossílaba, dissílaba, tá? É para fazer isso aí. Então, ó, recorta as palavras, cola, só palavras com 2 S's, cola uma embaixo da outra, aí pinta as vogais que vêm antes e depois do SS, e ao lado você vai dizer se é dissílaba, trissílaba, polissílaba, tá bom? Então, olha só, hoje a gente terminou o nosso livro de português, tá bom? As próximas aulas a gente vai fazer as atividades do caderno de atividades, tá bom? Pronto, meus amores, a gente encerra por aqui. Beijo, vão tomar uma aguinha, eu também vou tomar, que eu sou filha de Deus, e daqui a pouco a gente volta, tá certo? Combinado?